Oi, Oi, boa tarde. boa tarde. Tá bom aí? Tá muito escuro. Aqui também tá ruim. Então, isso aqui, vê se esse aqui tá bom. Uf, Nó, é, esse aqui tá um pouco melhor. mas ficou esquisito. Tenta esse aqui. Esse? É. Nossa, não tô enxergando nada. Meu Deus. Toma, não. Eu acho que o meu Esse aqui eu gostei. Fiquei gata. ficou chigo. Xiga. Ficou xiga. O meu ficou chigo. O meu ficou xiga. Ah, agora já tá melhor. Mas o que eu gosto mesmo é... Ih, o meu óculos sumiu. É desse aqui. Porque eu vejo o mundo mais cor-de-rosa. Ah, eu também gosto desse. Porque esse aqui fica meio laranjadinho. Já que a Fica vida é uma suave. ilusão, por que a gente não fica vendo o mundo cor-de-rosa, né? Fica Pois vendo é. muito escuro, Né? Mas tem com dias. muita clareza. Tem dias que ele fica bem assim, né? É, tem dias que fica turvo, Black. complica. Mas o que você está querendo falar com essa confusão toda? Pois é. Vamos começar perguntando, né? Com que óculos, com que lentes a gente vê a nossa realidade? Às vezes sem lente nenhuma. Gente, nós temos aqui hoje a Carol, né? Todo mundo conhece a Carol, é psicóloga, e ela vai trabalhar com a gente hoje esse capítulo que eu achei bem difícil, que é o capítulo 10 do livro, Atenção Plena. A semana 6 é Prisioneiro do Passado ou Vivendo o Presente. Esse tema, ele traz uma série de situações que a gente vai vivenciar e a Carol vai ajudar a gente a trabalhar um pouquinho essas questões. A bola está com você, com óculos ou sem óculos? Sem óculos, porque eu tô de lente mesmo. Então, gente, esse capítulo, ele começa trazendo pra gente um exemplo, né? Ele começa com a história de uma moça que vivia a vida dela lá, beleza, sofreu um acidente de carro no qual ela estava dirigindo e tinha crianças dentro do carro, tinha outras pessoas. E a situação não foi nem assim trágica, né? As pessoas sobreviveram e tudo, mas desde esse acidente, essa moça passa a desenvolver um quadro depressivo, ansioso intenso, porque ela não conseguia mais, parece que a vida mudou. Ela não conseguia mais sentir. É como se ela não se permitisse mais reconstruir a vida dela, por sentir uma culpa enorme por ter sido a responsável pelo tal acidente de carro, né? E aí, eles vão então começar a conversar com a gente, né, no livro sobre isso, assim, como é que a gente vê, como é que os nossos pensamentos, eles vão nos dominando de tal forma a ponto da gente poder entrar em uma angústia muito intensa ou até mesmo num quadro depressivo, né? Ele traz aqui, ó, por isso que eu faço essa brincadeira com o óculos, porque aí a gente vai começar a observar isso, como é que os nossos pensamentos vêm e eles vão se tornando uma lente da nossa realidade. E a gente só consegue ver a realidade a partir daquela lente, daquele tipo de pensamento que está, de alguma forma, martelando, né, na nossa mente. Ele dá alguns exemplos aqui de falas que às vezes ficam repetitivas na cabeça da pessoa que está num processo de sofrimento mental mais intenso, né? Não tem nada que eu possa fazer, eu não tenho futuro, eu sou um inútil, eu sou um fardo para as outras pessoas, eu não consigo achar um sentido na minha vida, essa dor, essa situação nunca mais vai embora. São exemplos, né, que ele vai dando de pensamentos que ficam martelando na mente da pessoa, e aí ela passa a ver o momento presente a partir desses pensamentos, dessa lente de um evento passado que aconteceu. Então é aquilo, né? Ela não tira o óculos, fica com aquele óculos ali para sempre, daquela determinada interpretação da realidade. Eles chamam isso aqui no livro de engajamento doloroso, né? Ele fala, pode parecer que se você se permitir voltar a ser feliz, estará traindo
uma pessoa ou um princípio. E aí você fica preso nisso, num sentimento às vezes muito de culpa, ou no sentimento de medo, né? Quando a gente fica preso nesses sentimentos de medo e culpa, muitas vezes o nosso organismo, ele entende que a gente está sob uma situação de ameaça. Porque o nosso corpo, ele reage, né, a uma situação, mesmo que imaginada, ele reage de uma forma real. Então, por exemplo, quando eu estou assistindo um filme de terror, e aí eu tô lá tranquila, eu tô seguro na minha casa, tá tudo bem, eu tô feliz da vida. Aí, só que aí aparece lá o assassino, com a faca na mão. Aí eu dou um pulo, meu coração. Aí você olha e fala assim, ai gente, que ridículo, isso é só uma história que tá ali na tela, que já foi gravada há anos atrás. Por que meu coração disparou? Porque a nossa mente, ela entra, a nossa mente cria a história e o nosso corpo responde. Então, se eu estou numa situação imaginária, né, que os meus pensamentos estão criando uma história de que eu estou, de alguma forma, ameaçado, não é nem uma ameaça real, física, uma ameaça do meu eu, da minha integridade, do meu self, aí o meu corpo às vezes pode reagir como se tivesse uma ameaça real. E aí eu posso às vezes ter crises de pânico e ter aquele batimento de repente do nada, meu coração bate, eu fico suando, eu não sei o que está acontecendo, mas é porque não tem nada real me ameaçando, mas eu estou me sentindo numa situação ameaçadora a partir de uma narrativa que eu venho criando para mim mesmo, em relação a alguma coisa da vida. Pensando nisso, eu estava outro dia vendo um vídeo de um rapaz que se chama Giridhari, que ele fala muito sobre o Bhagavad Gita. E aí ele falou sobre um termo que eu não conhecia e eu fui ler, procurar um pouquinho, ele fala sobre uma coisa que chama heurística de probabilidade. Ah tá, antes de falar da heurística de probabilidade, de disponibilidade. Por isso que é bom trazer gente nova, tá vendo? Antes de falar da heurística de disponibilidade, eu vou só completar que então o autor desse capítulo, ele explica então pra gente um pouquinho da depressão, chamando de memória genérica. É o que acontece quando uma pessoa bota essa lente de que tudo é negativo, digamos assim. Então, ela não tem a memória específica de fatos passados que aconteceram, ela generaliza. Uma vez eu me lembro que eu fui visitar uma idosa de 90 anos, interessante, eu fui conhecer ela, e aí, doninha? E era deprimida, né? Todo mundo falou, Carol, vai lá, porque ela é uma senhora que está sempre deprimida. E aí, a primeira pergunta, e aí, me conta um pouquinho da senhora. Aí, o que ela fala? Minha vida foi só sofrimento. Olha como é que a pessoa interpreta uma vida de 90 anos na casa dela, com 3 filhos dentro da casa cuidando dela. Enfim, né, uma casa com condição financeira razoável, boa. Assim, claro que ela teve sofrimento, claro, não tem a menor dúvida. Mas ela usa uma palavrinha só. Só sofrimento. Minha vida foi só sofrimento. Então ela generaliza a memória, ela tem uma memória genérica, que é o que o autor do livro chama. E aí, voltando à heurística de disponibilidade, me lembrou isso porque é outra forma do nosso raciocínio funcionar. A heurística, deixa eu até pegar aqui para não falar errado, que eu li lá no artigo, são as regras gerais de influência que a gente usa para simplificar um julgamento na tomada de decisão. Por quê? Nós temos, às vezes, tantos fatores para tomar uma determinada decisão que o nosso cérebro, ele precisa simplificar as informações. Ele não consegue processar todas as informações igual um computador. Se a gente jogar detalhadamente as informações, ele vai jogar, existe 70% de chance deste caminho ser o melhor, né? A gente não é um ser racional, não tem jeito, as nossas emoções vão dominar as nossas decisões. Então, como que a gente vai ter mais consciência disso? Ô Carol, então, só fazendo uma parte, o último vídeo que a gente trabalhou no livro do budismo, né? Por que o budismo funciona? Trabalha exatamente com os módulos mentais, módulos cerebrais, cada um acionando, dependendo da circunstância. E o autor usa lá um termo que é o seguinte, é uma briga de cachorro. Quem é que vai julgar o pensamento para fora, digamos assim.
E né? aí, qual que vai dominar aquela decisão, Qual por foi exemplo? dominar e que vai... A gente está pensando que está tomando decisão, mas é um processo que está acontecendo aqui dentro em função um pouco disso aí que você está falando. Vai lá. Exatamente. E aí, esse pessoal que estuda heurística, e tem vários outros tipos de heurística, tem um artigo lá bacaninha que o cara explica, mas eu escolhi só essa da disponibilidade para relacionar ela com a memória genérica. É genérica mesmo que ele chama? É Eu acho que é. memória. Se não for, fica sendo. A ideia é essa mesmo. É isso mesmo, memória genérica, que é lembra da idosinha, minha vida foi só sofrimento. Então, na heurística de disponibilidade, o que o nosso raciocínio, o que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai entender que a facilidade de como determinado fato é lembrado por um indivíduo vai determinar se ele vai hiper ou estimar aquele determinado fato. Por exemplo, vou dar um exemplo agora para dar para entender. Pessoas que já sofreram algum tipo de violência urbana, foi assaltado e tal, e aquilo foi muito traumático, eles fizeram essa pesquisa. Pessoas que já ouviram muitas notícias sobre violência ou que de fato viveram violência e pessoas que não viveram uma situação de violência urbana mais traumática. Essas pessoas que viveram a situação tendem a dar uma opinião no questionário de que a cidade delas é uma cidade violenta. E as que não viveram vão tender a dizer que a cidade é menos violenta. Ou seja, ela está baseada na experiência dela, ela não está baseada numa análise objetiva da realidade. Outro exemplo que é interessante, é engraçado, sobre os norte-americanos em relação à resistência em receber os refugiados, pessoas refugiadas de países, principalmente os países árabes. Eles têm um trauma coletivo em relação à questão do 11 de setembro, e aí é até engraçado, porque na internet aparece um dado de que, para falar sobre isso, de que me parece que, eu não vou lembrar o número certinho, mas eles, num determinado período de tempo, 3 pessoas nos Estados Unidos morreram por um refugiado. E nesse mesmo determinado período de tempo, um número, mais ou menos assim, 150 pessoas morreram por causa de vaca. Atacados por uma vaca. Ou seja, a chance de você morrer atacado por uma vaca é muito maior do que por um refugiado que entrou no seu país lá, ilegal ou ilegalmente. Mas fato é que existe uma memória genérica de que, daquela situação traumática que aquelas pessoas viveram e que isso faz com que eles interpretem toda a realidade baseada naquele fato, em um único fato. E é isso que às vezes a gente faz na nossa vida, baseado em uma situação que a gente viveu, a gente generaliza e interpreta a realidade a partir dessa generalização. Medo de elevador, por exemplo. Alguém que ficou preso uma vez no elevador, aquilo foi tão traumático quantas vezes? Se você pegar estatisticamente, 0,1% de vezes que ele usou o elevador, ele ficou preso. Todas as vezes que ele não ficou preso, não contam, porque aquela memória relacionada àquele evento traumático, ele traz consigo e vai levando para interpretar a realidade, e aí depois ele não consegue mais entrar em um elevador, né? Então isso a gente faz essa hipergeneralização, interpretação da realidade o tempo todo, várias vezes. Deixa eu ver se... E aí a gente vem com a questão, como é que a atenção plena pode ajudar a gente nisso? A atenção plena, então, que todo mundo já está aí estudando, ela é isso, ela vai trazer a gente para o momento presente. E para a gente conseguir, então, separar aquele evento do passado e deixar ele lá. Eu não vou negar ele, eu não vou dizer que ele não me causou dor, né? Eu não vou jogar cortina de fumaça. Mas eu vou voltar para o momento presente, para o que está no aqui e agora. E esse exercício da atenção plena é que vai ajudando a gente, não é de uma vez, né? Ao longo de muito tempo, a gente exercitando isso na nossa vida, é que a gente vai dando conta, aos poucos, de separar esses eventos, essas memórias que a gente traz para o presente, que a gente generaliza o presente a partir de experiências passadas. Isso tem a ver um pouco com as pessoas que são muito rígidas, muito críticas com elas mesmas? Elas são, né? Elas já têm uma tendência de ser
tem aquele perfil, né? Muita exigência, ela, de algum processo na vida dela foi levando ela a ser daquele jeito. Isso reforça esse tipo de comportamento? Com certeza. Na verdade, todos nós, geralmente quando a gente vai, isso eu acho que fala nesse livro, no outro Ele capítulo. trabalha um pouco isso. Quando a gente vai interpretar uma determinada situação da nossa vida, um determinado comportamento que eu tive num conflito, por exemplo, a nossa tendência é virar pra gente mesmo e ser rígido com a gente mesmo, assim, virar, nossa, mas eu fui burra, eu caí de novo naquela conversa. Ou então, nossa, mas eu sou teimoso demais, eu insisto num negócio que não dá certo. Ou então, nossa, mas eu sou impaciente, tá vendo? Eu não dei conta, de novo, eu não dei conta. Quando você começar a se analisar, colocando as palavras, isso sempre acontece comigo, eu nunca dou conta, toda vez que isso acontece, aquilo acontece. Observe, você está fazendo uma hipergeneralização da situação. E aí você está ficando preso em um óculos. Sempre que eu tento uma prova, nunca dá certo, eu nunca passei, eu não dou conta. Botou o óculos do sempre. O óculos escuro. Né? E isso parece que tem a ver, porque a meditação da atenção plena, ela, pelo que a gente está trabalhando, ela vai trazendo alguns elementos para a gente pensar sem rejeitá-los, sem colocar de uma maneira assim, culpa, temor. A gente vai acatando tudo isso, vai recebendo sem julgamento, sem resistência. Isso pode ser um procedimento de libertação. Isso. Isso que a atenção plena traz muito é o que eles chamam nesse capítulo da amizade, né? Que a gente vai falar sobre isso, da amizade consigo mesmo. A atenção plena trabalha com a gentileza consigo mesmo, a compaixão consigo mesmo, né? Porque antes de você ser gentil e compassivo com o outro, você tem que ser com você mesmo. Senão não vai dar muito certo também não. Então, você aceitar qualquer dificuldade que você tenha para lidar com uma situação, sem colocar um adjetivo e já se julgar a partir daquilo. Simplesmente deixar que aquilo venha, né? Outra relação que a gente faz da atenção plena, desse princípio da atenção plena, tem muito a ver com a psicologia humanista do Carl Rogers, que ele tem uma frase famosa, que é sobre isso, né? Sobre o curioso paradoxo. Se a gente, quer ver? Eu anotei. Curioso paradoxo. Quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. Então, se eu fico o tempo todo assim, nossa, mas eu sou muito ansiosa. Sou muito ansiosa, eu não posso ser ansiosa, eu não posso ser ansiosa. Você fica ansiosa por ser ansiosa. Então, assim, para tudo, né? Aceita você como você é. Seja gentil e compassivo consigo mesmo. Pare de criar adjetivos sobre você mesmo. Né? Esse Tem até um quadro aqui, né? Tratando a si mesmo com a gentileza. Você vai falar dele? Quão rígido e crítico você é consigo mesmo. Aí ele vai trazendo uma série de questões que a gente... legal. Leia aí, pai. Faz as perguntas. Observe se você se faz essas perguntas. Então, as perguntas que podem ser colocadas para a gente avaliar, né? Eu vou citar só algumas delas. Eu me critico por ter emoções irracionais ou impróprias? Eu digo a mim mesmo que não deveria me sentir desse jeito? Eu julgo meus pensamentos? Eu digo a mim mesmo que não deveria estar pensando assim? Eu penso que algumas das minhas emoções são ruins, o que não deveria senti-las? Eu me repreendo quando tenho ideias diferentes? Se você quiser completar algumas. Quer dizer, é essa questão, né, que está, né, Carol, está colocada da rigidez. E a gente costuma brincar, eu costumo tentar fazer assim, não vão levar tudo tão a sério, né? A respeito da gente. A sério nesse sentido, né, com esse rigor todo. Tem que relaxar de vez em quando, ligar aquele botãozinho lá que você já sabe como que a gente chama ele, né? Foda-se, porque a gente precisa de estar relaxando um pouco esses processos, né? Que eu acho que a sociedade toda criou na gente, né? A história, né, da nossa sociedade vai criando. Você falando de criou. Você falando de criou me lembrou outro caso que eu até lembrei de mencionar aqui. Isso acontece com a gente desde muito cedo. Eu lembrei de um adolescente, um menininho, um jovem de 12 anos que eu atendi,
E ele tem desenvolvido realmente um quadro assim, um pouco mais complicado de humor. Ele fica muito irritado e aí ele fica muito agressivo mesmo, né? Já está precisando mesmo ter um tratamento, um acompanhamento e tudo. Mas aí no dia que ele realizou uma situação na qual ele ficou muito agressivo com a mãe dele e fez uma agressão física com a mãe, aí eu fui conversar com ele. Olha como isso acontece com a gente desde muito cedo, isso que eu quero dizer. Aí eu falei com ele, e aí, o que, que você, né, diria para essa pessoa que fez isso, que você fez, esse comportamento que você teve? Ele, que é um vagabundo, assim. Ele foi ele foi mais cruel, rígido e punitivo com ele mesmo do que a própria mãe dele foi, do que qualquer outra pessoa seria. E aí, com esse mesmo menino, quando você vai conversar com ele sobre o futuro, sobre a escola, sobre o que ele quer ser e tal, você vê que ele vai falando assim, que ele não vai dar conta, que ele não é bom e tal. E é um menino que trabalha com a mãe. Eu falo, poxa, mas você trabalha com a sua mãe, você ajuda ela. Ele colocou o óculos do eu sou mal, eu sou vagabundo, né? Eu sou uma pessoa que não faz coisas boas. E ele não conseguia enxergar as coisas boas e positivas e os potenciais que ele tinha, né? Então, isso tudo a gente vai construindo desde muito pequenininho, desde as experiências mais infantis que a gente tem. Então, o que você já falou, né? O trabalho de meditação de hoje vai lidar com isso, né? A gente aprender a relacionar com o mundo com gentileza e compaixão, né? Começando conosco mesmo, mas isso vivenciando, não é só um discurso intelectual, né? O discurso intelectual é fácil, mas na hora que vai lá na nossa caixa, né? Naquela caixa que está ali dentro e começa a extrair esse monte de elementos que nos levaram a ser assim, a gente precisa fazer um movimento diferente. Como que é isso que a atenção plena vai permitindo isso? Movimento para não deixar a gente ser daquele jeito, né, que a gente estava sendo. Não é só intelectual, não é só discutir aqui, é fácil. Mas na hora que a gente vai vivenciar isso no dia a dia, a atenção plena, ela resgata isso, né? Eu pessoalmente, vou dar um exemplo da minha prática pessoal. Eu uso muito imagens mentais que me ajudam. Por quê? Eu fiz essa formação, né, com a questão da hipnose, e a hipnose a gente aprende muito isso, como é que a gente conversa com o nosso inconsciente através de imagens, às vezes só. Não precisa racionalizar demais, criar um pensamento racional para você se convencer de que não tem, sabe? Você pode, às vezes, simplesmente deixar que venha na sua mente uma imagem de acolhimento. E aí você se permite entrar naquela imagem. Vou dar um exemplo pessoal meu. Quando começou a pandemia, né? Todo mundo sabe, eu fiquei com muito medo, fiquei muito ansiosa, aflorou em mim uma série de medos, assim, infantis, de ansiedades. E aí eu me lembro de um dia que eu fiz que eu fui deitar, e aí eu fui tentar meditar, me acalmar para ter uma boa noite de sono e tudo, e me veio uma imagem, assim, como se eu fosse um bebê. E eu mesma acolhi a mim mesma como um bebê. Eu não fiquei, sabe, eu não vou ficar ali. Você tem que dar conta. Você já é uma mulher de tantos anos e você não pode ter medo. Não conseguiu? Você é psicóloga e está com problemas de ansiedade, que absurdo, né? Não. Eu me acolhi como se eu fosse um bebê que está ali com medo. Vocês já viram criança pequena como é que eles têm medo das coisas mais irracionais? Não é? Tem medo do monstro, tem medo do fantasma, e tudo que ele precisa é que você esteja do lado dele. Só isso. Você não precisa explicar para a criança que o fantasma não existe, que o monstro foi embora. Ele só quer a sua companhia. Então, às vezes, o nosso lado frágil, ele só quer a nossa companhia, do nosso lado compassivo. E aí você imagina que você está se pegando ali no colo, se carinhando, falando, tá tudo bem, vamos descansar. E não racionaliza muito, não fica pensando por que eu sou assim, por que eu estou sofrendo dessa forma, eu não deveria estar pensando isso. Então, você quer entrar na parte da meditação? Você quer fazer mais algum Não, acho que era isso que eu tinha pensado. Estar partilhando aqui com o pessoal. Acho que era isso mesmo. Acho que a gente estava finalizando justamente com isso. Eu lembrei da minha experiência, mas o livro fala, deve ser que uma memória levou a outra. Ó.
que ele fala sobre isso. A gente imaginar nossos pensamentos como se a gente fosse um bebê que chora inconsolavelmente. Às vezes o bebê está chorando, a gente não sabe o que é, só pega no colo. E a gente pode fazer isso com a gente mesmo também. Ok? Bom, o livro ele vai trazer hoje uma prática que é a meditação da amizade. É uma prática bem interessante e eu acho muito desafiadora. Ela começa leve, mas depois o bicho pega. E claro que nós, depois, Carol, então você vai fazendo o fechamento, né, desse nosso bate-papo aqui, né? Mas eu vou então agora, gente, fazer como tenho feito, né? Vocês vão anotar, né, alguns pontos relacionados a essa proposta da prática e depois vocês vão sentar com calma e fazer esse trabalho de maneira mais centrada, né? Porque aqui com o vídeo aberto eu acho que isso é um pouco difícil. Então aquela velha história que a gente já está lá trabalhando algum tempo no livro. Você escolhe um lugar adequado, né, que tenha silêncio, que tenha, né, um ambiente próprio para você fazer esse processo de meditação. Senta com o corpo na postura correta, respira. Lembra que nos últimos vídeos nós fizemos isso, né? Você respira, na segunda respiração já vem o pensamento, aí então você percebe a mente divagando, mas você resgata isso e conduz de volta, né? Aí é a âncora mesmo, né? A respiração como uma âncora para você não sair viajando nesse pensamento. Então esse processo, né, sem resistência, aceitando, mas atento, né? Não é também jogando os panos para lá e deixar a coisa correr solta, porque é um trabalho que a gente está aprendendo a lidar. E aqui, o objetivo, né, é esse trabalho da gentileza e compaixão, primeiro consigo mesmo. Né? Carol já falou, se não tiver esse processo de transformação, né, de você tiver esse cuidado consigo, né, esse bebê que precisa do amor, do carinho, você não vai conseguir fazer isso. Com os outros, você vai soltar os cachorros mesmo. Então, vamos lá. Senta, então, local correto, postura correta, respiração e a mente, e atenção à mente. E o livro propõe o seguinte, quando tiver, né, você tiver estabilizado um pouco, né, todo esse processo da sua mente, você vai fazer uma frase. Ele cita algumas, eu vou falar a frase que eu acho preferível. Você pode, provavelmente, considerar que outra seja mais interessante. Você vai dizer assim, aqui e agora, eu me sinto livre, em paz e serenidade. Então, aqui e agora, eu me sinto livre, em paz e serenidade. E isso respirando, né? Observando a respiração. Esse pensamento, a ideia do aqui e agora é interessante, eu vou só falar um pouquinho, porque nós vamos repetir várias vezes, porque ele remete ao momento presente, né? Que é a nossa realidade o tempo todo e em todo lugar. Então você fala aqui agora, ele tem um efeito de propagar isso para todo o resto do seu dia, para todos os outros momentos. Porque você está resgatando aquilo naquele momento presente. Então você vai falar aqui agora, eu me sinto livre, em paz e serenidade. Isso respirando. Observa como isso bate no seu, né, nos seus sentimentos, como que isso acomoda, surge, né, e passa pelo seu corpo. Então fica atento a esse processo acontecendo. Sem pressa, você vai repetindo e vai depois só respirando e deixando acalmar, né, tudo aquilo que você estava fazendo, falando e vivenciando. Depois que você já passou por essa etapa, né, do eu, você vai pensar numa pessoa querida, né, uma pessoa que você gosta muito, especial para você. E agora você vai começar a dirigir esse mesmo sentimento, essa mesma energia, digamos assim, para essa pessoa. Então você pensa em uma pessoa querida e deseja mesmo. Aqui e agora, você, essa pessoa, você está dirigindo a ela, né, está livre, em paz e serenidade. E visualiza toda essa pessoa nesse processo de libertação, de serenidade, de paz. Só isso.
e continua respirando e atento a esse processo. Observa tudo isso acontecendo, inclusive em você, porque está partindo de você. Tem que ser um processo autêntico para você colocar a energia correta, né? Aí depois você vai pensar agora numa pessoa neutra. Provavelmente uma pessoa que você nem sabe o nome. Talvez você viu na rua, viu um determinado momento e você lembra daquela pessoa, né? É um ser humano. E você, ela é neutra. Por que ela é neutra? Porque você nem tem nada, nem contra, nem a favor dela, nem gosta, nem desgosta. É uma pessoa que você, de repente, você viu e marcou, né? Ah, eu andei de ônibus, eu vi o motorista do ônibus. Pronto. Tá? Uma pessoa distante e neutra. E você vai fazer a mesma coisa. Aqui e agora, você está livre, em paz e serenidade. Repete algumas vezes e vai deixando isso amortecendo e ficando tranquilo. Sem resistência, sem justificar, sem querer nada mais do que só esse tipo de sensação. Muito bom. Depois que passar essa etapa do neutro, você vai agora pensar numa pessoa difícil. Uma pessoa que você conhece, que está de alguma forma participa da sua vida, seja onde for, no trabalho, na família, seja o que for, ou até fora, né, em outra situação, e essa pessoa é uma pessoa que você sente que é uma pessoa difícil. O livro usa esse termo, para não falar mais nada. Pode ser também alguém do passado, né? Pode ser do presente, agora, mas pode ser também do passado. E você vai simplesmente repetir a mesma frase para esta pessoa, e com toda a sinceridade. Aqui e agora você está livre, em paz e serenidade. Perceba como isso vai acontecendo em você, no seu corpo, na sua mente, na sua respiração, e fica atento. Mas deseja isso mesmo, que ela esteja livre, em paz e serenidade. Depois, sem censura, sem julgamento, você vai fazer isso. No final, você vai pensar em todos os seres do planeta, né? Todos os seres vivos, plantas, animais, todas as pessoas, e vai colocar essa mesma intencionalidade. Aqui e agora, você está em paz, livre e serenidade. Ok? Então, o trabalho é esse. Pode ser que você faça isso em 5 minutos, pode ser que você vai gastar 15, 20 minutos, né, trabalhando. Observa como que isso vai acontecendo também em você. E depois você volta, né, faz uma respiração mais intensa, né, alonga o corpo e a prática está encerrada. Ok? Está aí um desafio interessante, mas que nós, né, precisamos de aprender a lidar. E aí, Carol, como é que nós vamos, como que isso vai acontecendo? Um comentário, um adendo sobre essa questão da compaixão, é que hoje em dia a gente fala muito no mundo sobre empatia, né? A gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro para viver, construir uma sociedade melhor, né? Só um pequeno comentário sobre a empatia e a compaixão. A empatia é uma habilidade socioemocional que todos nós temos, alguns desenvolvem mais, outros menos, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida, inclusive desde criança, que é essa habilidade de entender o que o outro está fazendo, se colocando no lugar dele, não necessariamente concordando com ele. Você pode, inclusive, discordar da postura daquela pessoa, mas ainda assim você consegue compreender a posição dele naquela situação. E a compaixão, ela vem um pouco diferente da empatia, porque na compaixão você compreende o outro e você ainda deseja, intenciona, cria uma intenção de mudança. O excesso de empatia, às vezes, ele pode gerar em nós muita angústia, porque quem fica muito empático e se coloca no lugar do outro, passa a sofrer pelo outro, e aí isso pode gerar muita confusão, passa a se misturar com o outro. Então tem que tomar cuidado, pode gerar sofrimento. Na compaixão, você tem o passo da empatia, consegue estar no lugar do outro, entender a posição do outro, não necessariamente concordar com ele e ainda assim intencionar
que ele esteja livre do sofrimento também. Muito bom. E aí? E é isso. Estamos completando? E eu agradeço por poder conversar com você um pouquinho. Não, eu que agradeço demais, Carol. Eu acho que, né, todo o grupo de Retiro e Paz, né, do GAT Retiro e Paz agradece, porque a gente vai trazendo, né, gente, tanta coisa que nós estamos aqui, né, aquela música que o Beto Guedes canta, né, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né, e a gente está sempre tentando aprender, aprender, aprender e caindo, então é assim mesmo, né, nós já estamos acostumados com essa história toda. Nós estamos, então, finalizando esse capítulo, tá? Eu queria só falar no finalzinho aqui, que existe naquela parte do espaço da respiração, o autor sugere que a gente possa fazer uma atenção especial, aí sim, racional para os nossos pensamentos, de como que eles vão acontecendo, né? E que a gente passa durante o dia e talvez a semana, o mês, sem nem perceber aquela confusão que está tumultuando naquela nossa caixinha, né? Que está produzindo pensamento. Então ele sugere, para ajudar nesse processo desse capítulo, ele fala que você vai anotar os seus pensamentos, né? Num determinado momento do dia, observar os pensamentos chegando e indo. Então, a atenção plena não é só a hora que você senta aqui durante os seus 30 minutos, mas o interessante dela é que ela continue, né, prolongando ao longo de todo o tempo que você está fazendo outras coisas. Então, observar os pensamentos chegando e saindo, ver os pensamentos como pensamentos, e eu acho isso muito legal, não como realidade objetiva, né? É aquela caixinha do vídeo anterior, né, vibrando lá, aquele monte de LEDzinho acendendo, os montes de módulos cerebrais trabalhando. Nomear, olha só, nomear seus pensamentos. Por exemplo, pensamentos mórbidos, pensamentos preocupados, ansiosos, ou simplesmente pensando, pensando, pensando. Pensamentos alegres também, né? Ele não cita aqui, mas por que não? Pensamentos engraçados, né? O meu netinho, às vezes, quando a gente está com alguma coisa, ele fala, engraçado, né? Você está vibrando, né? E perguntar se você está exausto, chegando a conclusões precipitadas, generalizando, exagerando a importância da situação ou esperando a perfeição. Então, ele deixa isso aqui como um trabalho para a gente finalizar. E vamos, então, né, no nosso encontro, partilhar um pouquinho como que essas questões que foram colocadas hoje batem na nossa vida do dia a dia. Carol, muito obrigado. Obrigada. Eu vou convidar você a participar da reunião no dia, você entrar lá no link da Retiro e Paz, né? Uhum. A gente vai estar mexendo com isso. Gente, tchauzão para vocês. Tchau. Óculos cor-de-rosa, para a vida ficar... Já que a gente eu vou tem pôr que isso aqui chegar que eu de quero alguma ficar, forma... que eu quero ficar top agora. Vamos fazer, né? Vamos fazer uma coisa legal. Vamos enxergar o mundo um pouquinho mais cor-de-rosa. Tchau.